Gente, só avisando que a gente vai começar daqui 2 minutinhos. Para quem quiser, todas as perguntas que vão estar abertas. Opa, tá. Todas as perguntas que vocês quiserem mandar durante a apresentação do Sandor e do Diogo, é só mandar aqui no slide. O código é BrainMeetup, que no final a gente vai responder todas elas, beleza? O Meetup vai até às 8 horas, então, para quem não entende como funciona o slide, você tem que votar na pergunta que você quer que seja respondida, porque dependendo da quantidade de perguntas, a gente não vai conseguir responder todas. Então, garantam que a pergunta que vocês querem que seja respondida seja uma das mais votadas, beleza? A gente já começa. E podem usar o chatzinho aqui para a gente ir se falando, para comentários e tal. Só não mandem as perguntas aqui, porque daí a gente não vai ter controle. Mas se quiserem usar o chat como live streaming, tipo um Twitch, fique à vontade. Foi mal, gente. A dinâmica das perguntas de novo, galera. Vou só esperar mais algumas pessoas entrarem, aí eu repito, beleza? Fiquem tranquilos. Olha o Diogo aí. Diogo entrou? Oi, tudo bom? Foi mal a demora. O Mac decidiu parar de funcionar. Não, tranquilo. O Sandor, ele saiu rapidinho e já volta, então vamos esperar todo mundo chegar para daí a gente começar e dar os recados. Gente, por que tem waiting room ainda se já deu o horário? Não era para ter mais. Já era para ter passado. Então, tipo... Peraí, deixa eu ver como dá para desabilitar o waiting room. Disable, show name. Se alguém aí for um fera no Zoom, por favor, manifeste-se, tá bom? E avisa como que a gente desabilita o waiting room. Galera, eu vi o pessoal falando que não tá ouvindo, mais gente não tá conseguindo ouvir. Boa. Provavelmente quem conseguir responder não vai estar. Estou ouvindo muito bem. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Eu escuto bem também. A gente vai pedir para todo mundo ficar no mudo, tá, gente? Por favor, senão vai rolar ruído. Por isso que vocês já entraram mutados. Porra, aí é foda, não. Sandor, você já tá aí? Tô sim. Boa. Então, gente, rapidamente, antes da gente começar, explicar a dinâmica para quem está entrando agora. O Sandor vai começar falando, depois o Diogo entra para a palestra dele, e ao final a gente vai responder as perguntas via slide. Vocês podem mandar as perguntas durante todo o Meetup, o link é esse aqui, o código é #BrainMeetup. Votem, não sei quem já usou o slide ou não, mas vocês precisam votar na pergunta que vocês querem que seja respondida para a gente garantir que ela será respondida. O Meetup acaba às 8 horas e se tiver muitas perguntas, a gente não vai conseguir
responder todas elas. Então, garantam que a sua pergunta ganhe mais votos. Sandor, manda bala. Qualquer coisa, vocês podem fazer comentários, live, Twitter, no chat, mas não façam perguntas lá que a gente não vai conseguir ficar controlando, beleza? Valeu. Valeu, Mari. Posso só pedir uma alteração rápida de planos? A gente pode fazer sessões de perguntas logo após a apresentação? Pode, beleza. Melhor, né? Uhum. Tá bom. Então a gente faz uma apresentação e aí depois a gente faz perguntas, aí a próxima apresentação é perguntas. Combinado. Manda bala, então. Você vai ver quando eu descobrir como é que eu compartilho minha tela. Ah, você está compartilhando. Eu preciso que você pare de compartilhar. Peraí que tá pegando a tela errada aqui. Muita tecnologia para mim, gente. Peraí. Beleza. Todo mundo vendo a apresentação aí? Sim. Valeu. Então vamos lá, gente. Fazer uma apresentação para vocês desse meetup um pouco diferenciado, meetup remoto. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Vamos ver o que acontece. Espero que dê tudo certo. Vamos lá. Então, primeiro, bem-vindos. Eu tenho primeiro um disclaimer a fazer, que é o seguinte. Eu estou com 2 crianças em casa, assim como alguns de vocês. Então, é possível que vocês escutem alguns gritos. São gritos de alegria, né? Se tiver um grito depois um choro, teve alegria antes. Então, fiquem tranquilos, entendeu? Se acontecer alguma coisa extrema, eu vou ter que sair correndo, o Diogo assume. Mas espero que dê tudo certo. Perguntas no slide, entra lá, Brain Meetup. Assim que eu terminar, eu vou tentar responder algumas delas, depois a próxima apresentação. Então vamos lá, o que eu vou falar hoje? Né? A ideia de hoje é falar sobre os alquimistas modernos, somos nós, né? Tentar mostrar para vocês uma linguagem em comum, né? Falar de execução e de alguns aprendizados que nós tivemos aqui no iFood. Então vamos lá, primeira coisa, visão da academia. Como é que a academia enxerga AI? Como é que a academia enxerga o desenvolvimento desse campo que a gente trabalha? Machine Learning, como é que a academia está enxergando os Data Science? Essa é uma apresentação de 2017 do Ali Rahimi, né? Ela acabou ficando muito famosa porque ele fez um prêmio que ele foi receber lá em 2017, que era um prêmio que eles dão para papers que basicamente continuaram sendo importantes depois de 10 anos, né? Então ele apresentou o paper dele lá em 2007, se não me engano, 2008, e ele recebeu esse prêmio 10 anos depois. E a apresentação dele do Ali Rahimi, né? Ele fez uma apresentação bem legal, acho que eu recomendo todo mundo de assistir, 2017 no Neurips. No meio da apresentação dele, ele deu um cavalo de pau e começou basicamente a descer a lenha na maneira como os pesquisadores estão encarando o campo do AI, né? E ele, assim, eu não consigo lembrar ninguém que teve um caso público tão agressivo assim de crítica quanto ele, né? E ele falou, o que a gente está fazendo aqui é alquimia. E a alquimia funcionou no passado. Mas o que a gente está fazendo hoje funcionou para algumas coisas, né? Ele, obviamente, tem uma questão de partes da alquimia que não fazem sentido nenhum, mas algumas coisas a alquimia serviu, né? E o argumento dele todo é que a solução de hoje
machine learning, a solução que os pesquisadores estão buscando no próprio Neurips e tal, é adicionar mais mistério para um stack de tecnologia que já é misterioso, né? Então, o que a gente faz? A gente pega funções de otimização, técnicas de otimização que a gente não entende, que são frágeis, né? E tenta usar elas, o que é loucura, segundo ele, né? E a gente precisa de uma fundação teórica mais sólida, bem mais sólida do que a gente tem hoje, né? Então, essa foi todo o discurso dele e tal, e isso deu o que falar, e deixou bastante gente brava, né? Como, por exemplo, o Yann LeCun, né? Ele ficou muito bravo. Um dia depois, ele foi lá, uma super crítica, né? Ele falou, legal, foi uma bela de uma palestra, foi interessante até de ver, mas ele não concordava, né? E aí a visão dele é o seguinte, beleza, a gente precisa de uma fundação teórica sólida, mas a gente está fazendo do lado empírico e a gente consegue ver que as coisas estão funcionando. Não estão perfeitas, mas elas estão funcionando. Então, gerou essa animosidade para o pessoal da academia e ficou bem claro, ó, tem algo dando errado. Estou falando de 2017, se você avançar para hoje, 2020, não quer dizer que melhorou muito, né? Você tem diversos pesquisadores conflitando sobre qual vai ser o caminho, a direção que nós vamos ter novos breakthroughs, que nem foi Deep Learning alguns anos atrás e tudo mais, para poder avançar. E outros pesquisadores acham que não, as técnicas já existem, é tudo uma questão da gente pegar essas técnicas, juntar elas e adicionar mais poder computacional. Mas a verdade é que assim, a parte da academia não tem um consenso muito grande sobre o que a gente faz, né, o que nossa profissão faz. A visão do negócio, né, então, primeiro, né, passando pela visão da academia, a academia está lá em conflito, eles não têm muita certeza, uns chamam de alquimistas, o pessoal ficou meio bravo e tal. A visão do negócio não ajuda, né? Então, esse é um pedaço de texto de uma pesquisa da Gartner, né, onde eles falam que em 2020, 80% dos projetos de AI vão continuar sendo alquimia, né, para usar o mesmo termo do Ali Rahimi, feitos por magos cujos talentos não vão escalar na organização. Ou seja, a Gartner foi lá, e eu não vou nem comentar que eles são os caras do quadrante mágico lá, né, mas eu gostei muito dessa frase, né? 80% dos projetos de AI que esse pessoal vai fazer, nós vamos fazer, né? Vão continuar um mistério dentro das empresas, né? Nós somos os magos e os nossos talentos não vão escalar dentro da organização. Então a gente tem lá, né, uma academia que não ajuda, a gente não tem uma fundação teórica. O que a gente tem de melhor é a parte empírica, então tem que colocar para rodar e fazer muito teste, né? Então a parte teórica não está ajudando, o negócio vai lá e arrebenta com a gente, né? Pô, o que vocês estão fazendo aí, eu não entendo, não estou vendo valor, não está funcionando legal, né? Tá bom, né? Então, visão da academia, visão do negócio. Uma coisa eu entendo, né? Quando você pega o pessoal da academia, essa discussão não existe há muito tempo, né? É uma discussão entre racionalismo e empirismo, beleza, entendo. O pessoal da filosofia entende, ok, super aceitável, né? Mas quando um negócio nos chama de alquimista, aí é um problema meio sério, né? Aí não, né? Porque, beleza, o pessoal da academia entende esse conflito, mas o pessoal do negócio, quem são eles, né? Para poder falar assim do trabalho dos cientistas de dados, do pessoal que trabalha com AI, né? E, beleza, né? Eu não vou poder deixar isso barato. Não dá para deixar barato essa história, né? O pessoal fazer esse tipo de comentário e sair ileso. Eu não sei se vocês lembram desse filme, mas quando eu era criança eu adorava esse filme do Van Damme. Aqui no Brasil ele veio como O Grande Dragão Branco, é um filme de 88.
Lá nos Estados Unidos, o nome original dele é Bloodsport. E é basicamente a história de um cara chamado Frank Dux, se não me engano, e como ele ganhou um campeonato de artes marciais lá, né? Não importa. O que importa é que os filmes dessa época era sempre um mocinho que aprendia tipo artes marciais e ia lá vencer o bandido, ou ser campeão, ou vingar o irmão. Eu adorava esse tipo de filme. E tem uma cena muito legal desse filme, logo no começo, que o Van Damme vai lá para ser aceito no campeonato e ele tem que provar que ele manja das artes marciais. Então tem uma cena bem icônica, que é essa da foto aí, que ele tem que destruir o tijolo. E o pessoal fala, destrói o tijolo que está lá embaixo. Né? Deixa eu voltar aqui. Então eles pedem para ele destruir esse tijolinho aqui de baixo. Aí ele vai, fica meia hora lá, fazendo café e tal, preparando para o golpe, e dá o golpe, o tijolinho de baixo explode. Fica todo mundo impressionado, ele é aceito no campeonato, e aí vem o vilão do filme lá, que é o Chong Li, vira pra ele e fala, pô, muito bom, mas tijolo não revida. E aí fica aquele climão e tal. Meu, a gente não vai deixar quieto o negócio virar, né? Porque essas pesquisas, elas funcionam como? Pergunta-se para vários executivos de negócio, eles respondem, não estou vendo valor, não estou enxergando o resultado, não estou vendo nada. Eles tabulam isso, mas não vieram perguntar para os cientistas de dados, para o pessoal que está trabalhando com AI hoje em dia, como é que isso está, como é que eles veem, né? Como é que está ao lado dos cientistas de dados. Então eu vou revidar aqui, em nome de todos nós, os meus colegas, os meus profissionais, eu vou revidar, né? Nesse meetup aqui, que é o seguinte: a partir do próximo, através desse ano aqui, 80% das decisões de negócio, né, vão ser feitas por MBAs bem pagos, usando um PowerPoint com dados ruins. Então tá, se eles chamam a gente de alquimista, eu posso falar que eles usam PowerPoints com dados ruins. Acho que fair, né? Para mim, um MBA tomando decisão porque ele teve um insight, porque ele teve uma ideia, porque ele leu num livro de disrupção, sei lá, é análogo a um data scientist treinar um modelo black box e colocar ele para rodar sem teste nem nada. É a mesma coisa. Se você for parar para pensar, é praticamente o mesmo conceito. É alguma coisa que ninguém consegue explicar, que está tomando uma decisão que ninguém entende, apesar que a decisão tomada pelo pessoal do MBA é geralmente mais bem explicada, né? Mas não quer dizer que ela é totalmente racional. Né? Então a gente está nessa situação. Né? A gente está nessa situação em que a academia não se entende. Uma guerra. Né? O negócio aponta o dedo para o pessoal de AI. E agora o pessoal de AI fala, calma aí, vocês também não estão bem. Né? Tomei uma decisão, a curvinha inclinou para cima, meu gráfico inclinou para cima. Beleza. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que foi total competência sua? E mesmo quando a empresa é ou se diz data-driven, nós sabemos que existem diversos problemas na hora de tomar uma decisão com dados. Né? Eu coloquei esses 2 livros aqui, são 2 livros fantásticos. Todo mundo aqui deve saber do que estamos falando. Né? Esse livro, How to Lie with Statistics, ele é relativamente velho, é de 50 e pouco, se não me engano. E eu estava dando uma olhada nele por causa dessa apresentação aqui. Ele é fantástico, porque apesar de ser um livro antigo, ele tem um monte de coisa lá que acontece até hoje. E você vê o pessoal tomando decisão com dados incompletos, com vieses nos dados, com problemas nos dados desde sempre. Né? E continua até hoje. Então, do meu ponto de vista, quando eu olho para o dado para tomar uma decisão e tal, eu vejo que o negócio não tem muita moral para falar que o pessoal de AI não são alquimistas, magos alquimistas e por aí vai. Né? Mas tudo bem. Né? A gente precisa encontrar um meio termo. Né? Mas o que eu queria era, assim, se estivesse numa audiência live, eu ia perguntar, vocês estão bravos? Porque eu estou muito bravo com essa situação. Né? A coisa que mais me deixa preocupado, mais me deixa bravo, é quando eu vou numa reunião com o pessoal de negócios, eles falam, não, você precisa colocar esse modelo a gente precisa provar o valor desse algoritmo.
Né? Quantas pessoas que já não vieram conversar comigo, já vieram me perguntar, já falaram, Sandro, como é que vocês fazem para provar o valor do teu algoritmo, do teu modelo, por aí vai? E eu falo, meu, existem várias maneiras de fazer isso. Então, é bem preocupante isso, quando você chega numa reunião. E o que eu faço para revidar? Eu falo, e essa decisão aí? Como é que você tomou essa decisão? Não, essa decisão aqui eu tomei porque tem um insight. Tá. É a mesma coisa do que usar um modelo, né? Eu espero não estar falando sozinho ainda. Estou falando sozinho? Vocês estão ouvindo bem? Faz assim se estiver ouvindo bem. Valeu, gente. Obrigado. Me dei conta que eu posso estar falando sozinho, eu sou o host aqui, às vezes faz meia hora que eu estou falando e não deu nada. Vou deixar vocês aqui. Faz uma cara feia se tem alguma coisa errada. Beleza. Então tá. Está numa situação em que a academia não se entende. O negócio aponta o dedo. A gente aponta o dedo. Insight para mim não vale muito. Né? Mas eles também não gostam muito de black box, que a gente não consegue explicar e por aí vai. A gente precisa encontrar um meio termo. Então não vai dar para avançar. Então, o ponto central dessa apresentação é, tá bom, a gente tem um problema. Reconheço que temos um problema. Reconheço que precisamos falar a língua comum. Precisamos nos entender com o negócio, pelo menos. Deixa a academia lá, vocês brigarem lá. Mas a gente precisa trazer valor para a empresa. Né? Então, vamos lá. Como é que a alquimia virou química? Né? Aliás, um fato super interessante, eu estava pesquisando isso, parece que o rei Henrique IV, se não me engano, ele baniu a alquimia, não vou lembrar a data, mas ele baniu a alquimia, não porque era bullshit, mas ele baniu a alquimia porque ele estava com medo, que o reino dele estava sempre em guerra e ele estava com medo de alguém ter mais dinheiro do que ele. Né? Então ele fez a coisa certa pelos motivos errados. Né? Mas tudo bem, voltando aqui. A alquimia e a química, elas tinham o mesmo objetivo. Ambos têm o objetivo de conhecer o mundo à nossa volta. A alquimia queria conhecer o mundo, no final das contas, e a química, hoje, ela tem esse objetivo. Eu quero conhecer o mundo. Né? Só que, para a alquimia, faltava uma língua comum. Então, os textos de alquimia eram cheios de termos que eles emprestavam de Bíblia, de textos de paganismo, de astrologia, e por aí vai. Então, você pegava uma coisa simples, eles davam aquela mega enfeitada no texto para parecer uma coisa fantástica, mas era relativamente simples. Né? Então faltava uma língua comum para poder avançar a alquimia como um negócio sério. Né? E faltava, obviamente, padronização, faltava um processo científico. Né? Então, como é que você... Sei lá, imagina que eu estou tentando experimentar uma forma de transformar cobre em ouro. Poxa, não deu certo. Rapidamente fica evidente que o negócio não funciona, né? E assim você avança o campo, assim você avança a sua pesquisa. Né? Tá bom. E como é que a gente vai do mundo de negócios para projetos de AI? Pô, do mesmo jeito. Né? Ambos têm o mesmo objetivo. Tanto o time de negócios quanto o time de AI, né, nós e eles querem fazer a empresa lucrar, querem fazer a empresa crescer, querem fazer a empresa progredir e por aí vai. Mas falta para eles uma língua comum. Né? Os cientistas de dados, o pessoal de AI usa buzzword para tudo quanto é lado. Adora dar uma enfeitada, que usou um embedding com variational autoencoder do não sei o que lá, com suporte vector machine, beleza. Quanto mais avançada a técnica, mais legal o nome. E vale para ambos, que o pessoal de negócios adora criar uma sigla diferente e tal, para dar uma confundida no pessoal de AI. Né? E falta padronização para ambos os lados. Ambos os lados não usam direito o processo científico. O cientista de dados é pior ainda, né? Está no nosso cargo, cientista. Né? E a gente faz isso muito mal. Mas o pessoal de negócios, então, toma a decisão, vai para a próxima, toma a decisão para a próxima. Se a curvinha apontou para cima, está todo mundo feliz. Se apontou para baixo, está triste, ou vai para a próxima. Né? Então, esses são os 3 pontos. A gente tem um objetivo igual, a gente precisa falar a mesma língua, e a gente precisa padronizar. Né? A gente precisa de um padrão pelo qual a gente trabalha. Então, vamos lá. Vamos tentar falar uma língua comum. Isso aqui, boa parte do que eu vou falar para vocês hoje está... Pensa isso como um processo em aberto. A gente está experimentando, a gente está evoluindo, a gente está iterando, a gente está tentando tornar isso cada vez melhor lá no iFood. Né?
Quer dizer que está perfeito? Não. Quer dizer que isso aqui são as melhores respostas? Não. São as melhores respostas que nós encontramos, dado aquilo que nós vimos até agora. Pode melhorar. Vamos ver até onde a gente chega, né? Mas é importante, também faz parte da ciência você continuar depois das descobertas dos outros, né? Então vamos lá. Então primeiro vamos falar de ROI, né? Vamos começar a usar a sigla de negócio aqui, vamos entrar no mundo deles. Quando a gente pensa nas dimensões do retorno sobre investimento, né, ligado ao projeto de AI, a gente tem 5 tipos, né? Ou o seu projeto tem um efeito direto na receita, né? Como é que ele afeta a receita diretamente? Como é que ele faz a tua empresa crescer? Como é que ele traz mais dinheiro, mais lucro, mais receita bruta, por aí vai, né? Ou ele tem efeito no custo, como é que o teu projeto está servindo para diminuir os custos da empresa, né? Como é que ele diminui o custo diretamente, investimento, por aí vai. Ou ele tiver uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva pode ser algo que te diferencia do teu concorrente ou corrida armamentista, né? Então eu posso ter uma vantagem competitiva que não é uma vantagem competitiva para o meu concorrente e eu preciso fazer para colar nele, né? Então, se pensar, teus oponentes estão lá investindo, você tem que investir, você tem que fazer. Se você não fizer a mesma coisa, você perde, né? Então, pode ser uma vantagem competitiva. Risco e compliance, né? Tem algum projeto de AI que a gente está fazendo que vai diminuir algum risco ou melhorar o compliance, né? Então, é a quarta dimensão. E, por fim, aquilo que segura tudo, que são os projetos de eficácia e facilitadores, né? É um projeto que vai fazer a gente trabalhar melhor, é um projeto que vai fazer a gente trabalhar mais rápido, ele vai permitir que a gente faça alguma coisa em cima dele. Beleza. Eu vou dar alguns exemplos, não é exaustivo, sobre como é que a gente pega uma hipótese e testa em cima dessas 5 dimensões, né? O primeiro é efeito na receita. Então vamos lá, efeito na receita. O que a gente pode fazer para aumentar a receita da minha empresa? No nosso caso, é um sistema de recomendação, né? Então qual é a hipótese que eu quero testar? Se eu conseguir colocar, imagina, eu tenho um aplicativo tem um número limitado de posições em que eu posso colocar restaurantes, pratos, promoções e por aí vai, tá bom. Se eu conseguir colocar nesse espaço limitado aquele restaurante que vai te fazer feliz, que vai proporcionar uma ocasião bacana para você, que vai proporcionar sei lá, comer bacana em todos os sentidos, então vai te fazer mais feliz, talvez eu consiga vender mais do que colocar, sei lá, restaurantes aleatórios ou colocar um restaurante que talvez você não goste. Eu gosto muito de pizza, né? Se você colocar lá alguma coisa que não seja pizza no sábado à noite, é bem provável que eu não vou comprar. Então eu vou para outro lugar ou eu vou acabar nem usando o iFood. Então a hipótese é, se você colocar na minha frente aquilo que eu quero consumir, eu vou consumir, eu vou ficar feliz, né? Existe um efeito de longo prazo também, que é, se eu for feliz usando o aplicativo do iFood, eu vou usar ele mais. Então ambos vão servir ou para aumentar ou para aumentar minhas vendas, ou às vezes até para aumentar meu ticket médio, por aí vai. Então essa é uma hipótese que a gente pode testar direto na receita. Custos, né? Custos, o que eu posso fazer para diminuir custos? Bom, se eu encontrar uma maneira, um algoritmo, né, que me ajude a diminuir a distância percorrida pelos meus entregadores, né? Eu posso ter uma situação em que eu tenho, sei lá, um número fixo de entregadores, mas agora cada um deles percorre uma distância menor, porque esse meu algoritmo é melhor, né? O exemplo aqui do lado direito eu tenho o algoritmo grid, né, que ele vai pegar sempre o trabalhador que está mais próximo do restaurante para fazer a entrega, e eu tenho o global, que vai olhar para todos os entregadores, todos os restaurantes e todos os pedidos no determinado momento do tempo e vai escolher a melhor alocação entre eles. Então, nesse caso, a minha hipótese é, bom, se eu colocar esse algoritmo para rodar, eu diminuo a distância percorrida, o que vai diminuir o meu custo de entrega. Simples assim, né? O custo de entrega é uma função da distância, né? Isso vai também gerar um ganho de eficiência e vai gerar um número menor de atrasos, o que vai me dar uma vantagem competitiva. Então, essa é a hipótese que eu vou testar com esse modelo.
Em vantagem competitiva, por exemplo, o robô entregador. É algo que ele pode melhorar a eficiência em locais de difícil acesso, tem bastante teste para ser feito ainda, né? E ele pode diminuir o tempo de entrega tempo de espera dos entregadores. Imagina, sei lá, uma praça de alimentação. Se o entregador vai sempre no mesmo lugar pegar a comida, ele está muito mais eficiente, ele gasta muito menos tempo, ele perde muito menos tempo esperando a comida chegar para ele, torna tudo mais eficiente. E é aquela coisa, se a gente não buscar essa tecnologia, se a gente não investir nessa tecnologia, alguém vai, né? Então eu vou ter um concorrente, vou ter alguém que nem é meu concorrente hoje, mas pode virar meu concorrente amanhã, porque ele é mais eficiente que eu. Então essa é uma maneira da gente buscar vantagem competitiva. E compliance, né? Então, fraude de cartões, a gente cria projetos de AI para combater fraude de cartão, porque isso é um risco, né? Se eu for muito leve nas minhas restrições, eu vou tomar um risco, eu vou perder dinheiro com fraude de cartão, né? Se eu for muito rígido, eu posso reduzir receita. Imagina, para ter zero fraude, eu posso bloquear todas as transações, eu tenho zero fraude, estou tranquilo. Isso é um risco, né? Posso ter risco de imagem também para a empresa, que é super difícil de medir. Então, sei lá, imagina que eu tendo muita fraude ou não. Isso é um risco de imagem, a gente está aqui para proteger riscos de imagem. Quanto vale o risco de imagem? Não sei, né? É muito difícil você saber exatamente quanto custa, quanto é que vale para uma empresa esse risco. A gente pode ter uma ideia, tem alguns setores que são regulados, você pode ter multa, sei lá, um banco, por exemplo, né? Mas é difícil, por isso que a gente coloca esses projetos nessa caixinha aqui. E por fim, projetos de eficácia. A eficácia ela pode ser qualquer coisa, desde uma plataforma de machine learning, que vai fazer todo mundo trabalhar melhor, mas ela também pode ser um projeto que ele não tem um uso direto. No nosso caso, eu sempre dou esse exemplo, que eu adoro ele, que é o caso da taxonomia, né? A gente tem vários pratos dentro do iFood, cada um deles tem uma classificação, e quem dá a classificação é o restaurante, né? Em alguns casos são claros, né? Hambúrguer, pizza e tudo mais. Outros casos não são tão claros, como por exemplo a sushinha, né? E outros casos que são super difíceis, como por exemplo marmita, porque marmita pode ser marmita de qualquer coisa. Então, pode ter uma marmita de feijoada, uma marmita de bife, marmita vegetariana, que seja. Isso dificulta bastante. No final das contas, não tem nenhuma ação que é tomada por esse modelo, uma ação direta que vai gerar um ganho, uma proteção, né? Mas eu tenho vários outros, dezenas de outros produtos ou modelos que usam essa taxonomia, né? Então, vale a pena eu investir nisso, porque eu vou usar esse projeto no futuro. Eu vou avançar mais nessa ideia, né? E uma coisa importante, né? Quando quebra um facilitador, todo mundo lembra que ele existe, né? Então, ninguém lembra que aquele projeto, não, aquele projeto tá lá. Quando quebra, que você vê que ele realmente faz falta para a gente. Então tá. Então a gente tem as dimensões do ROI, né? Vamos falar um pouco de nível de mensuração, ou melhor, que nível que a sua empresa se encontra, né? Quando a gente pensa em nível de mensuração, eu penso em 4 níveis, né? O primeiro nível é indicador de input. Por exemplo, número de pessoas treinadas em AI, investimento total, né? Então a gente vê isso no jornal, tal empresa está investindo, tal empresa está contratando. É um indicador de input. Então a expectativa é eu ponho dinheiro, eu faço um investimento e eu tiro alguma coisa. Como eu não sei, as empresas que estão no nível 1, como elas não sabem o que elas vão tirar desse investimento, elas investem, fecham o olho, assumem que vai dar tudo certo, vou contratar um monte de gente, vou treinar um monte de gente. Depois eu vejo o que acontece. Isso é bem comum, né? Nós temos indicadores de atividade. Indicador de atividade bom, já fiz investimento, agora eu tenho 10 cientistas, eu tenho 20 cientistas, eu tenho 100 cientistas, né? Eu tenho 40 modelos em produção. 40 modelos de produção, e o que eles fazem? Não, é tudo a mesma coisa, a recomendação. Não, eu tenho 40 modelos que são... Então, ainda é uma definição solta. A grande maioria das empresas está no nível 2. Né? Então, a grande maioria das empresas está no nível 2, onde consegue contar o tamanho do time, sabe o tamanho do time,
mas não sabe direito qual é o número de modelos em produção, ou tem uma noção do número de modelos em produção, independente do resultado desses modelos. O nível 3 é o nível de KPIs, tá bom. Então, se uma empresa que consegue pegar os seus modelos e calcular o resultado em cima dos KPIs, já está anos à frente das outras empresas. Então, eu fiz o projeto de AI X e ele gera um resultado no meu KPI de Y. Animal. Então, eu consigo mover significativamente o NPS, conversão e por aí vai, com esse modelo de AI. E, por fim, o último, resultado financeiro. Você pega o modelo e você consegue transformar ele diretamente em dinheiro. Vamos detalhar isso aqui um pouquinho mais. Né? Indicador de input. Há um tempo atrás, essas notícias saíram, isso aqui é do começo de 2019. Né? O iFood teve algumas matérias onde ele ia fazer investimentos milionários em AI, ia contratar mais de 100 profissionais de AI em 2019. Saíram outras notícias sobre o iFood vai treinar todo mundo dentro do iFood em AI, ou AI básico para todos os funcionários, e por aí vai. Isso é indicador de input. Né? Então, há um ano atrás, o time estava começando e tudo mais. Era isso. A gente tinha isso. A gente conseguia falar sobre isso. Então, a gente media investimento. Colocamos 20 milhões aqui do exemplo dessa notícia aqui, de dólares. Beleza. Né? Espera-se que ao colocar 20 milhões a gente tire alguma coisa, mas esse é o nível que a gente está hoje, é o que a gente consegue fazer. Nível 2, indicador de atividade. Grande maioria das empresas está aqui. Né? É fácil contar cientistas, é só perguntar para o teu RH. Apesar que tem algumas empresas que também não sabem quantos cientistas tem, porque o pessoal vai colocando o cargo na vontade, ou às vezes tem uma atribuição que não é necessariamente atribuição. Às vezes desempenha como cientista, mas está, sei lá, no time de negócios e por aí vai. Não é tão trivial, mas é relativamente fácil. Contar no número de modelos em produção, a gente precisa definir o que é um modelo em produção. Né? Então vamos lá. Nós no iFood usamos 3 classificações diferentes. A gente tem modelos ativos, são modelos que são operacionais, e eles tomam ou geram decisões. Né? E eles têm o poder de impactar, eles têm o poder não, né? Eles conseguem impactar um KPI de forma significativa. Né? Então, beleza, isso é um modelo ativo, é um modelo que está rodando, ele está sozinho tomando decisão, ele está tomando decisão junto com um outro grupo de regras, né? Ele está automatizado, ele está rodando de preferência diariamente, questão de frequência varia, né? Mas é algo que funciona sozinho, por si só. E a gente consegue mensurar de forma ativa um impacto em algum KPI da empresa. Aposentado, né? Retired, é algum modelo que a gente fez e ele foi substituído, super normal. Né? Então, ou a gente não está mais usando, ou sei lá, evoluiu uma outra direção e esse modelo não é mais necessário, ou é simplesmente um modelo que foi atualizado com uma versão nova. É bem comum. Você tem V1, V2, V3, VN do modelo, é bem comum você ter um modelo retired. A gente só deixa eles aqui para contar, até para saber quantos modelos foram aposentados. E por fim, nós temos os enablers, né, que são modelos operacionais, eles são usados na cadeia, mas eles não são, não é algo que às vezes você fica monitorando e tal. Ele é necessário, bastante tempo foi investido nele, mas não é um modelo, por exemplo, que está impactando o KPI diretamente. Então a gente deixa esses modelos, essa forma que a gente usa para classificar modelos. Beleza. Né? Então eu tenho nível 1, nível 2, beleza, fácil, todo mundo pode voltar para casa e chegar no nível 2 rapidamente. Para o nível 3 e nível 4 tem um buraco gigantesco, né? Um gap, um abismo gigante, que necessita uma mudança na forma como os times trabalham, na forma como a gente implementa as coisas, o stack tecnológico da empresa, dá um trabalhão ir para o nível 3. Né? Então, eu queria que existisse, sei lá, um nível 2,5 para facilitar as coisas. Não. É muito difícil ir para o nível 3. Né? O que é nível 3? KPIs. De novo, você precisa de mudanças estruturais. Você precisa investir demais em plataforma. Né? Por quê? Porque você precisa monitorar constantemente os resultados dos seus modelos. Como é que você sabe que um modelo está impactando um KPI? Bom, você pode fazer o teu teste, você pode treinar o teu modelo, validar ele, fazer tudo aquilo que você está acostumado.
Mas a verdade é que você só vai saber se o modelo está funcionando ou não quando você colocar em produção. Eu falo isso para todo mundo. Sempre que eu coloco um modelo em produção, dá um frio na barriga. Você nunca sabe se aquela alquimia que você fez vai efetivamente funcionar ou não. Então, e a gente precisa monitorar, precisa saber o que está funcionando, precisa saber qual é o resultado. Preciso saber se, sei lá, o AUC estimado para o modelo era de 70 e pouco. Pô, quanto é que está dando em produção? Quanto é que está dando na realidade? Ah, está dando 70 e pouco. Poxa, ótimo. Ah, não, está dando 60. Poxa, por quê? A gente tem que saber, né? Você precisa ser capaz de fazer teste AB, ou AB normal, ou multivariado. Você precisa ter um grupo de controle global. Você precisa ter uma forma de poder mensurar o impacto de todos esses modelos. Você está fazendo vários modelos ao mesmo tempo, né? Você precisa, às vezes, ter uma função de benchmark. Poxa, não dá para fazer um AB. Então, você precisa ter algo que estime o resultado do modelo se você tivesse ido pelo outro caminho, se você não tivesse o modelo, né? E você precisa conseguir monitorar o impacto do teu modelo em diferentes KPIs, né? O exemplo de fraude que eu dei, beleza, tô super rico, fraude zero, tá bom, é só não deixar nenhum pedido passar. Então eu tenho um efeito colateral que às vezes ele é pior do que o propósito inicial do meu modelo. Você tem que conseguir olhar, você precisa ter uma visão mais ampla do teu negócio. Beleza, por fim, o resultado financeiro. O resultado financeiro é a grande utopia. Se conseguir chegar aqui para 100% dos seus modelos, vitória. Você venceu no mundo AI, você nunca mais vai ser chamado de alquimista, né? Por que é uma utopia? Porque ele precisa de muitas premissas, né? Qual que é o exemplo que eu dou? Quanto é que vale um ponto de NPS? Né? O dia que a gente conseguir estimar de uma forma precisa quanto é que vale um ponto de NPS, né? Beleza, eu consegui resolver cada modelo vai ter o seu jeito, né? Qual é o LTV de um cliente? Qual é o NPV de quanto é que vale um cliente? Quanto é que vale um cliente para a empresa ao longo da sua vida como cliente, né? São perguntas super difíceis de fazer. Você acaba caindo para o lado onde você vai ter que estimar isso, então a resposta nunca é perfeita, mas você consegue aproximar isso. Quanto mais maduro você vai ficando dentro da empresa, melhor ficam as suas estimativas de nível 4. O que acontece geralmente até lá dentro do iFood? A gente fica gravitando entre o nível 3 e o nível 4. Né? Então, para a grande maioria dos modelos, a gente consegue ter uma visão de KPI. Para alguns modelos, menos modelos, a gente consegue ter uma visão de nível 4. Então, ó, esse aqui, beleza, grana é dinheiro. Ah, não, esse aqui a gente consegue só olhar para NPS, por exemplo. Beleza, KPI está movendo. SLA, estou cumprindo SLA, tudo bem. Eu fiz uma entrega dentro do tempo. O que isso significa? Isso é muito difícil, né? Então, você cumprir com uma entrega, entreguei no tempo que prometi, KPI. Entreguei no tempo que prometi e entregar os pedidos na hora que eu prometi vale X milhões. Poxa, é um pouco mais difícil. Mas se a gente conseguir, ótimo. Beleza. A gente tem uma língua que a gente consegue conversar, né? Então, a ideia é, dentro das dimensões de ROI, eu quero chegar no nível 4. Então, eu quero conseguir medir resultado financeiro, eu quero conseguir medir redução de custos, né? De uma forma que seja bem objetiva, ou nos casos de risco e de até vantagem competitiva, eu tenho que conseguir medir pelo menos algum KPI que mostra que eu estou avançando. Isso tem que ser bem claro entre nós e o negócio. Então, agora é hora de sentar e executar, né? Então, eu peguei esse gráfico, esse desenho aqui do livro Prediction Machines, né? Eu acho que até hoje essa figura aqui ela é bem razoável. Então, toda tarefa de AI, ela é, no final das contas, um problema de predição. Você está tentando prever algo, né? Você tem um input, que são os dados que vão entrar, né? Você quer tirar uma predição, você precisa fazer um processo de treinamento. Na grandíssima maioria dos casos, você precisa passar por uma camada de julgamento. O modelo sozinho, por si só, não serve para nada, né? Então, por exemplo, o que um modelo de fraude
fiz uma transação no cartão de crédito, falou que, sei lá, tem uma chance de 10% de ser fraude. Isso é muito, é pouco. Vale a pena eu bloquear essa transação ou vale a pena eu deixar ela passar? Né? Beleza. Do meu modelo vão sair predições individuais por transação, um vetor de predições, por aí vai. Isso tem que entrar para uma camada de julgamento que alguém vai virar e vai falar, não, 10% é muito, nossa, a chance de ser fraude é muito alta, bloqueia. Ou 10% é pouco. Então essa camada de julgamento geralmente é onde a gente se encontra com o time de negócios. Ou negócio, beleza, eu consigo ranquear aqui, eu consigo calcular a probabilidade de uma transação ser fraudulenta. O que a gente faz com isso? Né? E a gente vai lá, junto com o negócio, e cria a melhor estratégia para bloquear ou deixar passar uma transação. O marketing, eu consigo, sei lá, ranquear os meus clientes por, sei lá, pela probabilidade de eles fazerem um pedido hoje. O que eu faço com isso? Para esses clientes a gente vai usar essa estratégia de comunicação, essa estratégia. Julgamento. Isso gera uma ação e a ação vira um resultado, lógico. E aí você tem o feedback, você faz os retreinos do seu modelo, você acompanha, tá indo bem, tá indo mal e por aí vai. Esse é o modelo simples de como funcionam os planos de predição. Né? Tá bom, mas a gente precisa calcular a atribuição de valor. Né? Então o que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura espelhada. Eu preciso de alguma coisa que seja igualzinha à minha estrutura de predição, que a gente já está acostumado a fazer, que os times de AI, de Data Science já estão acostumados a fazer, que é colocar um modelo para rodar. Mas eu preciso colocar um outro modelo para rodar ao mesmo tempo e comparar esses dois. Preciso ter uma forma de comparar. O pessoal do marketing faz isso há anos. O pessoal que trabalha com website, o pessoal faz teste AB, já faz isso há muito tempo. No final das contas, não é nada diferente disso. Né? Talvez um pouco mais complexo, porque envolve várias fases, envolve retreino e por aí vai, mas no final das contas é muito parecido. Eu tenho a minha estrutura campeante, que é uma estrutura de challenger, de competidor para esse, desafiante para esse modelo. Né? Então, no final das contas, o que eu tenho? É basicamente uma estrutura espelhada, onde eu vou ter uma outra predição, né? Ou uma função que gera um benchmark. Eu vou ter um outro julgamento, se esse julgamento for diferente, e uma outra ação. Isso pode gerar um outro resultado e, assim, a subtração deles, no final das contas, é o resultado que eu estou querendo medir. Né? Então, simples, eu tenho a mesma lista, eu tenho essa lista só pizza, e eu tenho uma lista que vai recomendar produtos diferentes dependendo da hora do dia, por exemplo. Né? Então, de noite é pizza, de manhã são pratos de comida brasileira. Né? Qual que vai vender mais? É simples, né? Eu ponho os dois para rodar, separo uma população entre os dois, assumindo que só tem essas duas listas, eu vou entrar nos complicadores já. Isso subtrai o desempenho de cada um deles, considerando as populações. E eu consigo dizer, então, eu viro lá para o negócio e falo, negócio, a minha lista, onde eu faço recomendação pela hora do dia, é muito melhor do que a minha lista de pizza. Né? Isso funciona para decisão de negócio, né? Isso funciona para modelos, né? Da mesma forma. Não é nada diferente de um teste AB, no final das contas. Né? No mundo perfeito, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou ter um gráfico onde eu vou ter o meu grupo de controle, né? E todas as variantes que eu estou testando, né? Todos os outros modelos que eu estou testando. E se tiver uma variante nova, ela entra no meio lá, ela começa a concorrer com as outras. Né? Então isso funciona, isso teoricamente tem que funcionar na grande maioria dos casos, não é nada de outro mundo. Né? É mais uma questão de eu consigo implementar isso, eu consigo implementar esses dois modelos, eu consigo acompanhar isso, calcular o estado dos dois e monitorar. Né? Então eu fico pensando em nível de dificuldade, porque o mundo perfeito onde eu consigo fazer o teste AB, ele é fácil, mas nem sempre eu consigo fazer o teste AB. Então, pensando em nível de dificuldade, eu tenho o normal, onde é fácil, eu sento lá, faço um teste AB, então põe modelo A, modelo B, Champion, Challenger, o que você quiser, modelo A, B, C, quanto você quiser aguentar, tiver dados para isso. Né? E é trivial, é um problema de execução, é sentar e executar, colocar esses modelos, botar eles para competir e acompanhar o resultado. Eu vou para o nível hard, onde eu não consigo fazer um teste AB direto, mas eu não tenho problema de feedback loop. Né? Então, eu não tenho uma decisão que vai impactar o resultado do meu modelo. Eu explico isso melhor já. Né? Eu vou para expert, onde eu tenho um problema de feedback loop,
E eu não posso fazer teste AB, né? Então não consigo, ou é caro fazer um teste AB, e as predições do meu modelo geram uma ação e essa ação muda a realidade. Chegou lá. E master é estrutural. Às vezes eu tenho várias camadas de decisão, julgamento pós-modelo. Como é que eu divido isso? Como é que eu atribuo valor a uma coisa que está lá embaixo na cadeia de decisão, né? na cadeia estrutural? Por exemplo, quanto vale para uma empresa uma plataforma de machine learning? Como é que eu viro para os executivos da empresa e falo, não, precisamos de mais 10 engenheiros para o time de machine learning? Por que não 5? Por que não 20? Se a gente conseguisse, de alguma forma, calcular o valor disso, seria muito mais fácil ter essa discussão. No final das contas, acaba sendo sempre um julgamento. Então, vamos lá, normal. Né? Teste AB multivariado, grupo de controle global. Acho que o que mais atrapalha aqui é canibalização. Né? Então, você faz um teste e os clientes podem escapar por um outro lado que não estava coberto pelo seu app. Ou a modificação que você fez ela é pequena, que ela funciona naquele contexto pequeno, sei lá, uma lista, alguma coisa assim do app, e os clientes acabam escapando por outros lados e acaba gerando, o cliente acaba se virando sem aquela feature que você implementou. Né? Então você não consegue calcular, ou essa feature que você implementou rouba de outros lugares. Né? Não adianta nada. Então, acho que a parte mais difícil é o cálculo dessa canibalização, como é que você faz para acompanhar isso no nível um pouco mais global, mas no final das contas não foge muito daquilo que a galera está acostumada a fazer. Então, recomendação, segmentação de clientes, fraude. Fraude é até bem peculiar, né? Porque como é que você faz um teste AB de fraude? Às vezes você tem que deixar passar algumas transações e tal, né? Então, você precisa de um grupo de controle que vem limpo de modelo, de regra e tudo mais. Tem que ser bem pequenininho, lógico, senão essas coisas vão ficando caras, mas você consegue fazer isso, fazer um teste AB e até iterar em cima disso. Né? Então, eu acho, pelo menos as estimativas que a gente fez lá e tal, nada muito científico, que pelo menos uns 60% do que a gente tem lá dentro do iFood cai nesse grupo normal aqui. Né? Então, tá bom, vai mais da metade do que eu tenho, eu consigo, mais da metade dos modelos que a gente tem rodando, a gente consegue fazer o cálculo de uma forma trivial. Ou pelo menos é só executar. Avançando para a atribuição hard, você não consegue fazer teste AB, ou o teste AB é caro. Né? É custoso. Sei lá, caro pode ser financeiramente caro ou em pessoas. Eu não tenho engenheiro no momento para poder criar uma feature dentro do serviço X que vai permitir você fazer teste AB. Né? Às vezes eu simplesmente não consigo fazer teste AB. Eu dei o exemplo do otimizador de rotas grid versus o global. Eu não consigo fazer um teste AB no meu otimizador global sem estragar ele. Porque se eu preciso olhar para todos os pedidos e todos os restaurantes e todos os clientes ao mesmo tempo para otimizar a rota, eu não posso tirar uma população de lá sem afetar o resultado do meu né? do meu global. Então eu não consigo fazer um teste AB nesse caso. Né? Então eu preciso criar, sei lá, uma função, uma estimativa, né? De forma que eu dê uma aproximação de um resultado. O otimizador global é X% melhor do que o grid, e está aqui minha estimativa e você vai ter que acreditar. A gente começa a entrar em problemas aqui. Né? Quando eu sei, né, no normal, o normal eu sei. Eu tenho A, eu tenho B, eu subtraio os dois, está aqui. Né? Quando eu vou para a atribuição hard, eu já não consigo saber. Eu estimo. Né? Então é importante na conversa com o negócio, na conversa com os stakeholders, eles entenderem que é uma estimativa. E existem várias formas de você fazer isso e tal, mas é importante vocês acordarem numa forma de estimar esse resultado que seja razoável para ambos. Senão vocês vão brigar infinitamente. Tá? Coloca um monte de cientistas de dados numa sala e pede para eles criarem uma função de benchmark. Você vai ficar com um monte de ideia. A gente precisa de uma. Então, é necessário bastante comprometimento na atribuição hard.
Outro exemplo que a gente tem é que não compensa fazer um teste AB. Tempo de entrega. Poxa, o tempo de entrega ele afeta o SLA da entrega, se vai ser entregue, se eu vou fazer uma previsão boa de tempo. Eu até podia implementar um teste AB e fazer algumas pessoas receberem um benchmark, outras pessoas receberem meu modelo, minha previsão normal de tempo. Mas a gente precisa mexer em tanta coisa no sistema de rotas, e dar um trabalho tão grande que é muito mais fácil eu criar um cenário e se e simplesmente subtrair uma constante. E se todas as entregas fossem prometidas em meia hora? Qual seria o delta? O delta é tanto. Sei lá, se eu prometesse tudo meia hora, eu ia atrasar 20% das entregas. Com o modelo, eu atraso 10% das entregas. Beleza. A gente consegue, pelo menos nós, o time de negócio, a gente consegue acordar que essa é uma forma razoável de fazer esse cálculo. Para incrementar esse resultado, para tornar ele mais preciso, eu vou ter tanto trabalho que não vale a pena. Expert. Expert é onde o bicho começa a pegar. Né? É um problema onde eu tenho um feedback loop, né? E eu não consigo fazer teste AB. Né? No iFood, ele tende a ser raro. Outras empresas não. Né? Às vezes é um problema estrutural. Eu não consigo fazer o teste AB porque é impossível para o teu sistema. Mas nesse caso ele é raro. Por exemplo, precificação. Né? Você não pode cobrar preços diferentes do mesmo item para pessoas diferentes. Né? Então, sei lá, o Renan, não posso cobrar mais caro do Renan ou mais barato do Renanzinho mais caro. Não faz nem sentido. Né? Acho que legalmente eu não posso fazer isso. Né? Então, eu não posso fazer um teste AB. Então, eu preciso criar uma função que vai estimar um cenário e se, e a gente já cai para toda uma área de pesquisa, de análise contrafatual e tal, que não é um problema resolvido. Né? Então, vai dar um trabalho gigantesco você conseguir criar uma função de benchmark para isso, e ela vai ser mais ou menos, ela nunca vai ser boa o suficiente. Né? E pior, ela sempre vai poder ser contestada por outras pessoas, porque a gente começa a ir para uma complexidade que às vezes nem vale a pena. Né? Minha recomendação, fujam desse tipo de projeto se vocês conseguirem. Né? Tente priorizar só os easy e talvez medium, né? Easy hard, mas esses de expert, tenta fugir. Se não conseguir, tem que ser acordado com o negócio que não vai dar para medir de uma forma direta ou perfeita. Ou tenta chegar numa forma que todo mundo concorde em medir isso, antes de começar o projeto. E master é projeto estrutural. Né? Um projeto estrutural é praticamente impossível. Impossível não, mas é bem difícil de calcular. Né? Quando estava pesquisando isso, eu fui fazer uma pesquisa sobre como é que é calculado o ROI de software. Né? Como é que as empresas calculam quanto vale para ela fazer uma implementação. Tem de tudo. Né? Aí, quando você tenta entrar para atribuição de projeto estrutural, é a toca do coelho, você entra no buraco lá, fica muito difícil. Eu acho que não vale nem a pena avançar demais quando o projeto é estrutural. Né? Então tá, o tempo passou já. Já até avancei, mas tudo bem. Aprendizados. Né? Então, o que a gente aprendeu aí nos últimos 12 meses de iFood? Né? Plataforma de machine learning, extremamente importante para essa estrutura. Por quê? Porque a gente está num processo contínuo de aprendizado. Então, eu preciso colocar muito rápido os modelos de produção. Eu preciso ser muito ágil, eu preciso ser muito ligeiro. E a plataforma ela ajuda demais nisso. Né? A plataforma de dados também precisa ser perfeita, porque eu preciso monitorar isso diariamente. Né? Então, o custo de colocar o modelo de produção é muito alto, porque o tempo que eu passo treinando o modelo ele é nada perto do trabalho que dá implementar isso, o trabalho que dá desenhar o teste, acompanhar o teste, monitorar o teste e tudo mais. E, por fim, a plataforma de AB, não subestimem a plataforma de AB, é muito mais complexo do que parece. Né? Implementar isso, fazer os testes funcionarem, saber por onde caminhou um cliente para você poder acompanhar isso. Né? E aí, quando você fala em vários modelos de várias áreas diferentes, você sai do âmbito, você sai só daquela parte que é o aplicativo ou o website. Você precisa integrar todo o resto da empresa. Então, como é que a gente cria um grupo de controle que vale para logística, para o marketing e para as coisas que eu faço no aplicativo? É bem mais complexo do que a gente imaginava e a gente apanha bastante disso, então não seja como nós. O processo científico é extremamente importante. Né? É isso que nos diferencia dos alquimistas.
está no nome do seu cargo. Você é um data scientist. Você precisa usar o processo científico. Eu sempre cito, e agora está bem na moda, o processo de descoberta de uma nova droga, de um novo medicamento. Dá um trabalho gigantesco você descobrir um novo medicamento. Sei lá, pode demorar algo próximo de 10 anos para você conseguir desenvolver um medicamento, provar que ele funciona, conseguir permissão lá nos Estados Unidos para poder comercializar esse medicamento. É um negócio gigantesco, trabalhoso pra caramba. E aí você acha que você sentou meia hora com o seu notebook do Jupyter, treinou um modelo, validou e ele vai funcionar? Acho que a gente precisa... 10 anos é demais, meia hora no Jupyter também é pouco. Né? Então, existe alguma coisa no meio em que a gente consegue usar os passos e é muito parecido. Né? Você precisa sentar, você precisa desenvolver sua hipótese, né? Você precisa entender o target que você está tentando treinar, você precisa fazer alguns testes lá na sua máquina, aquela POCzinha lá, para ver se a sua hipótese funciona. Aí você cria aquele teu primeiro modelo, põe ele para rodar, vê como é que ele está funcionando em populações pequenas. Aí você escala o teu modelo. E aí você acompanha para ver se o que está escalado está funcionando. E aí, diferente de uma droga, você pode ficar iterando isso aqui e tornar o seu modelo cada vez melhor. Então, vale a pena, se tiver curiosidade, procurar como é que funciona o processo de descoberta de drogas, que é de medicamentos, é super interessante. E vale muito para a gente essa maneira de pensar. Por fim, já falei disso, canibalização é horrível, né? Atrapalha demais, dá um trabalhão você tirar os efeitos, né? A comparação do algoritmo versus algoritmo super bem, né? Mas se o seu teste está vazando alguma coisa, na hora de reportar um número, você pode superestimar o resultado, né? Então tem que tomar cuidado quando for conversar com o time de negócios. Ó, o resultado foi X, poxa, tem certeza? Não. Como é que você faz para poder ajustar isso? Como é que você garante que o número que você está passando ele é exatamente o número, não tem por onde vazar esse resultado? Né? Por fim, priorização, né? Com essa estrutura, você começa a trabalhar com um projeto fechado. Fica mais fácil você criar um projeto que tem começo, meio e fim. Você sabe por onde você vai passar, sabe o caminho que você vai percorrer, o entregável, como é que você vai monitorar isso. Lá dentro do iFood, a gente usa 80-20. Né? Não vou nem gastar meu tempo tentando prever, calcular resultado de projeto estrutural, eu simplesmente garanto que 20% do que a gente tem de recurso vai trabalhar em projeto estrutural. Né? E 80% vai trabalhar nas outras dimensões. Ah, por quê? Porque 80-20. Podia ser qualquer outra coisa. Se a gente tivesse uma estrutura, então precisasse mais de trabalho de estrutura, eu alocaria mais gente lá. Mas para nós isso tem funcionado bem. Né? Então, de bate pronto, a gente senta, faz um planejamento dos próximos meses, quais vão ser os projetos que a gente vai tocar, garante que 20%, nem me perguntar, eu vou tocar esses aqui e eles vão ajudar. Né? Esses 20% aqui são os nossos projetos queridos. A gente gosta de todos igual, mas esses são especialmente queridos. Né? E o resto a gente toca sempre entregando o valor para o negócio. Então as instruções ficam simples. Estou te entregando isso, você está vendo o resultado, beleza. Né? Até discussões de tamanho de time, por aí vai, ficam bem mais simples. Você consegue provar que você está entregando o valor. Para acabar, seja rápido. Né? O processo inteiro de aprendizado. Então não gasta muito tempo treinando o modelo, tentando encontrar a forma funcional perfeita, o dado, não. Põe para rodar e aprende com o processo. Se o seu processo é bom, travadinho, bonitinho, você consegue fazer isso rodar rápido, você consegue iterar para o teu modelo perfeito. Né? Abraça o risco. Tem coisa que vai dar errado. A gente não tem uma teoria que ela é perfeita. Se a teoria não é perfeita, a gente precisa da parte empírica, eu vou precisar dar a cara a tapa, vou precisar errar, vou precisar quebrar as coisas. Né? Trabalhar numa empresa que tem uma mentalidade dessas ajuda. Se você estiver trabalhando numa empresa, sei lá, o exemplo que eu dou é uma empresa de paraquedas, você pode tomar muito risco. Né? A gente produz paraquedas, não posso inventar muito, mas aonde eu estou e espero onde vocês estejam, tem esse apetite, aproveita, use esse apetite para testar e iterar. Porque ao iterar, a gente consegue fazer o processo científico andar e melhorar nossos algoritmos com o tempo. E isso faz com que a gente seja rápido na direção certa. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Mil desculpas pelo começo do Meetup, foi horrível. Podia ser pior, mas foi horrível. Né? Lição aprendida. Vamos tentar não fazer de novo da próxima vez. Agora eu sou o gestor aqui desse negócio. Espera aí.
Como é que eu dou poderes? Oi. Ah, Você me deu... você é anfitriã agora, Mari. Agora eu virei host. Isso. Boa. Gente, obrigada para quem continuou até aqui. Como a gente combinou, o Sandor pediu, a gente passa para as perguntas agora. E aí, em seguida, o Diogo vai falar, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Um segundo. E a gente vai responder as perguntas. A primeira foi um ótimo comentário que todos nós concordamos, tá bom? Próximo meetup tem que vir com pergunta com emoção ou sem emoção. Estamos gravando a apresentação, sim. Vai rolar uma bela edição nos primeiros minutos e aí a gente compartilha com todo mundo que se inscreveu. Então, na prática, dentro de uma empresa, quais são os processos que controlam o viés de modelos de AI e como são tomadas as decisões em relação a isso? Você consegue se desmutar, Sandor? Não, deixa eu te dar... Opa, fiz cagada aqui. Por que eu não estou conseguindo? Espera aí. Você aqui. Acho que eu cliquei. Agora sim, agora sim. Boa. Vamos lá. Eu vou assumir que quando a gente está falando de viés de modelos, a gente está falando de viés, por exemplo, quando o modelo de machine learning toma uma decisão que afeta diferentemente populações específicas. Se não for isso, me desculpe, vou assumir que é isso. Dentro de uma empresa, eu não consigo dizer como todas as empresas agem. Minha opinião, olhando para o estado olhando para como a nossa profissão tem se comportado, tem agido nos últimos anos aí, apesar de ser algo que a gente sabe, quando a gente fala de viés de machine learning, é algo que é sabido, não existe ainda uma solução, como é que eu posso dizer, única, ou razoável que funcione em todos os casos. Então, sei lá, como, por exemplo, você está pensando em crédito, e aí você tem populações de raças diferentes que são tratadas de formas diferentes, apesar de terem dados iguais, alguma coisa assim. Não existe uma forma única de resolver isso. É algo que as empresas estão olhando para isso. Existe uma preocupação, por exemplo, a gente teve um caso até do Apple Card, que deixou bastante gente preocupada, que rolou uma situação de viés lá, mas é isso, as empresas tentam não usar, a maioria das empresas sérias tentam não usar nenhum dado que discrimine, mas é bem difícil quando você, mesmo não usando esses dados, você pode causar uma situação que ela é dada por algo que é carregado por um dado seu. Exemplo, a renda de uma pessoa, ela pode ser usada para você prever a raça dela, porque ela tem a ver com questões históricas, tem a ver com o tempo de estudo dos pais, isso tem todo um carrego que traz a história, Então, e assim, você tem a renda, Então, existe uma preocupação em não usar nada que discrimine, tem até bastante a ver com a LGPD, mas se você olhar a fundo mesmo, você vê que pode ser que tenha alguma coisa. Então é bem complicado, bem delicado. Não sei como é que o pessoal está usando por aí. Vamos responder só mais uma e aí a gente já passa para o Diogo e depois a gente retoma as perguntas no final. Como o iFood está usando sua base de dados para tentar melhorar o escalonamento do Covid? Não sei. Eu não sei se tem alguém olhando para isso. Certamente do meu time não tem ninguém olhando para isso.
não consigo responder essa pergunta. Então, beleza. Então, agora eu vou passar o host para o Diogo, para ele iniciar. Deixa eu dar um mute já. Opa. Opa. Tá ouvindo aí? Tá. Sim. Já vou Beleza. te dar o host. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza? Show. Maravilha. Bom, gente, se eu por acaso tossir aqui, eu juro que eu vou tentar interromper o microfone, mas eu acho que eu tô coronado. Bem, eu vou falar um pouco aqui sobre paralelismo e machine learning, né, e suas aplicações. Eu vou falar um pouco sobre isso. Vai ser meio, assim, vai ser diferente do que o Sandro fez, né? Eu acho que eu vou tentar trazer um pouco da aplicação aqui, mas muito com os conceitos acadêmicos. E foi muito bom ele já ter introduzido uma série de coisas que eu não vou precisar falar aqui. Muito obrigado. Então, atualmente eu sou cofundador do Data Bootcamp e eu trabalho no OLX como ML Eng lá, Machine Learning Engineer. E eu tenho feito também PhD na PUC nas horas vagas. E eu gosto de mergulhar na praia. Isso daí também é bem importante. Tá, vamos lá. Então, vou falar um pouco sobre paralelismo. Eu peguei a fonte mais confiável, isso daí. Tá? Então, computação paralela é uma forma de computação em que vários cálculos são realizados ao mesmo tempo. Wikipedia. Cara, é de lá que vem tudo. Não, brincadeira. No final das contas, não confio em tudo da Wikipedia, mas isso daí eu achei bem amplo, eu achei legal, assim. Vale dizer que a ideia do paralelismo é isso, é coisas que você consegue computar ao mesmo tempo. É a ideia mais simples, realmente, mais minimalista, né? E aí, mas aí, para entender direito como é o paralelismo, né, computação, não vou sair tacando coisas de paralelismo loucamente aqui, né? Vamos falar como as coisas são executadas. Tá? Então, pronto. Então, aqui é como é que o PC naturalmente processa as coisas, né? Você tem um computador, e aí esse computador tem uma CPU, e essa CPU ela recebe alguma informação. Essa informação que ela recebe chega no Control Unit, que é chamado. Esse Control Unit ele tem uma memória de rápido acesso lá dentro da CPU, que ele pode guardar alguma informação lá enquanto está mandando o Arithmetic Logic Unit processar as coisas, né? Ele é o cara meio que faz as coisas. O Control Unit ele coordena e o Arithmetic Logic Unit faz realmente a tarefa. E aí, no final, você tem um output, né, esperado. Oi, setinha pro lado não está funcionando, tem que ser no mouse. Então, e aí como é que funcionam essas instruções, né? As instruções, vamos falar primeiro das instruções seriais. Né? Você tem lá aquele processador, né? Agora saindo um pouco, né? Estava ali dentro do processador, né? Agora saindo um pouco. A gente tem um problema, né? O computador tem um problema, e esses problemas eles são divididos em instruções pequenas, né? Que são aquelas coisas que iam entrando ali atrás, né? Que a gente viu, não consigo voltar mais, porque não sei porque não está funcionando a seta de voltar. Tá, não consigo voltar. Mas enfim, vai chegando aos poucos as instruções, e aí o processador ele vai processando isso daí, como a gente já tinha visto. Beleza? E aí, se você for pensar em instruções paralelas, né, a ideia é que você quebre esse problema em várias outras, em vários problemas menores, e você vai passando de forma serial isso também para o processador, mas aí você consegue processar o seu problema de forma paralela. Beleza? E aí, só dando uma ideia de como é que funciona esses work units aí, né? De como é que funciona esse paralelismo, só para deixar mais ilustrativo, né? As unidades de processamento processando e o problema acabando. É horrível, Gist, mas foi o que deu. Agora, uma aplicação legal. Então, pensando em aplicações legais para isso, para paralelismo, né? A gente tem duas coisas que eu gosto de trazer aqui, que é o Set at Home, né? Os links aqui, não sei se está dando para ver legal, vou apontar aqui para vocês. Aqui embaixo, o Set at Home,
Ah, como é que eu volto agora? Não volto mais. Ah, seta para cima funciona, tá. Então, tem o Set at Home e tem o Fold at Home. O Set at Home é a ideia que você pode mandar qualquer coisa para lá e aí eles meio que... qualquer problema científico e aí você pode processar isso em vários computadores distribuídos no mundo. Você pode se cadastrar no Set ou no Folding at Home, qualquer um deles, e aí você vai receber pequenas partes de um problema a ser resolvido. No caso do Folding at Home, estão até usando para o coronavírus agora, né? Que a ideia é você conseguir fazer novelamento de proteína de forma paralelizada, né? Em vários hosts. E aí você tem vários hosts pelo mundo. Você pode ser um host, se você quiser só instalar lá o trojan deles, brincadeira. Só instalar lá o programinha deles e você ajuda eles a enovelar proteínas e tentar fazer iteração de fármaco e tal. É bem legal isso. Beleza? E como é a CPU agora, né? Tá falando de CPU o tempo todo, né? Falei como é que a CPU processa em paralelo, como é que a CPU processa sequencial e como é que é comparada a CPU na tal da GPU, né? Eu comecei a falar de como é essa infra para depois chegar na parte de machine learning, né? Primeiro a gente precisa entender como é que é essa tal de GPU aí que todo mundo está querendo usar agora para negócio de machine deep learning aí, né? E aí, vou deixar claro qual é a diferença entre as duas, né? Eu achei melhor expressar isso comparativamente lado a lado aí. Tudo que eu estiver falando, tá, gente, tem aqui a referência aí, se vocês quiserem entrar depois eu vou disponibilizar a apresentação. Mas, enfim, a CPU, eu já falei lá, né, que tem a parte do control, né, do control unit aqui, e tem os ALU lá, que são as unidades de processamento. E ela tem um cache interno, né, e esse cache ele faz comunicação com a memória normal da sua máquina, a memória RAM lá da sua máquina. Né? E a ideia é que, só que a ideia é que esse processador aqui, o control, ele vai mandar os ALU processarem as coisas conforme a inteligência dele, né? E na GPU é bem parecido, só que assim, eu tenho um monte de carinha trabalhando, né? Eu tenho pouca gente coordenando, né? Assim, tem muita gente trabalhando. Então, assim, nesse caso, a GPU ela tem as mesmas unidades aqui, né? Tem o control, tem o cache, tem os ALU, só que ele tem muito mais para cada control cache, ele tem muito mais ALU. Porque a ideia era o quê? Era você processar vídeo. Né? Então, para processar vídeo com GPU, você processava muitos pixels, então eram processamentos repetidos, né? E você precisava de muita gente processando praticamente a mesma coisa, então você não precisava de muita instrução, né? Você precisava de quase um chão de fábrica aqui, um monte de galera fazendo coisas repetidas, né? E aí um comparativo interessante que eu tenho aqui, parou de funcionar de novo, botão para baixo, eu vou aprender a usar o zoom. Então, o comparativo que eu tenho legal aqui é... Se você pensa que a CPU é uma Ferrari e a GPU é um caminhão de carga, mais maneiro, um caminhão de carga maneiro, assim, que custa caro também. Então, qual é esse comparativo louco? É o seguinte, é porque a CPU, ela tem um control unit, ela tem uma unidade de controle muito mais esperta, muito mais inteligente. E ela consegue fazer com que as unidades de trabalho ali façam um trabalho sequencial muito mais rápido. Então, é igual pensar na Ferrari e no caminhão cruzando uma estrada. A Ferrari vai conseguir entregar um pacote muito mais rápido que um caminhão. Indo e voltando, vai entregar vários pacotes rápido. Só que são poucos pacotes por vez. Enquanto o caminhão, ele vai entregar um monte de pacote, só que né, ele não é tão esperto assim, não consegue fazer isso tão rápido. Só que como ele já está entregando um monte de pacote, então ele processa muito mais rápido as coisas, entendeu? No final das contas é isso, a carga que ele está levando vale mais a pena. E aí só dando um exemplo de como integrar isso, né? Pensando, pô, tem que ser ou o processo na GPU, ou o processo na CPU, não é assim. O seu computador ele faz isso desde sempre, esse processamento à parte, né? Então, assim, tem lá alguma coisa que você quer processar, e aí você manda uma boa parte para a CPU, normalmente são coisas mais
mais finas e uma parte vai para a GPU. E aí você consegue balancear. Pô, nossa, essa parte aqui é um trabalho muito mais repetitivo e tal, consigo fazer isso de forma mais rápida na GPU. Agora, essa outra parte não. Essa parte eu tenho que fazer um processamento um pouco mais refinado, então tem que ir para a CPU. Beleza? Tá, e aí agora vem o tal do TPU aí do Google, né? Ah, meu Deus, a GPU é muito mais rápida. Aí vem o Google e decide inventar um Tensor Processor Unit aí, né? Tem a CPU, tem a GPU que é de gráfico e tem agora o de tensores aí, né? E aí com isso eles conseguem fazer predições por segundo aí nesse gráfico, né? Muito mais rápido do que a GPU, né? E aí a ideia do TPU é que, como ele é uma arquitetura proprietária, então a gente não sabe nada sobre ele, né? Foi o Google que fez, porque o Google faz tudo, até hardware, né? Então eles conseguem isso daí bem mais rápido. Você pode usar no Colab lá e tal, bem bacana. Beleza, aí já entendemos como é que funciona a parte de paralelismo, né? O que tem de paralelismo até hoje. Dei uma geral aqui bem rápido, depois a gente pode trocar uma ideia mais profunda, se alguém quiser. E vamos falar um pouco sobre os modelos, né? Como que esses modelos funcionam, como é que eles aproveitam essa parte de paralelismo, né? Então, pensando aqui por exemplo, num algoritmo, né, tipo KNN, né, que é um algoritmo baseado em memória, né? Então, basicamente, ele vai ver aí o que esse algoritmo precisa fazer no final das contas, né, do KNN. Ele precisa ver a distância entre todos os pontos ali, né? Por quê? Porque ele precisa saber quais são os os K vizinhos mais próximos, né? Então, ele precisa ver qual é a distância de todo mundo. Então, cara, é uma tarefa repetida, né? Você vai precisar pegar um cara e ver para vários outros a mesma fórmula, a mesma coisa, né? Então, claramente a gente já consegue ver, né, que calcular a distância em todos esses pontos é um benefício muito grande se você tentar paralelizar o KNN, por exemplo, né? Você já pode pré-calcular essa distância muito mais rápido durante o treinamento dele. E agora vamos pensar em botando aí um cara baseado em modelo, né? Que é, por exemplo, a rede neural, né? E aí a ideia da rede neural é que você tem uma série de neurônios e você vai ter os caminhos dos neurônios vão cada neurônio vai processar meio que uma função linear ali, então tipo você vai conseguir processar essa função linear várias vezes só dependendo do resultado anterior, né? Então, se vocês já pararem aqui, esse cara aqui sempre ele começa aqui, né, e depende do resultado do anterior sempre, né? Tanto na forward como na back, ele vai acabar precisando desse resultado, né? E aí, como é que entra o paralelismo? Exatamente, né? Calculando simples e iguais neurônios em várias camadas, aí você consegue paralelizar isso de uma forma bem simples, tá? Só para dar um overview de como funciona isso em Machine Learning, no geral. Tá. E aí, por que isso está sendo tão falado em Deep Learning? Assim, pô, legal, eu consigo otimizar isso para KNN, consigo otimizar isso para redes neurais, bacana, eu consigo processar mais rápido. Mas isso realmente faz diferença? Né? Será que a gente não está fazendo botando no pedestal, né, paralelismo aí? Será que a gente realmente precisa disso? Né? E aí, se a gente for pensar no momento atual, por exemplo, a gente olha a quantidade de dados, né, que a gente está tendo aí, né, e está crescendo exponencialmente a quantidade de dados que a gente tem, né? Isso é um absurdo, assim. Se você for parar para pensar, aplicar modelos no dado completo é muito complicado, né? Ultimamente a gente tem dado bastante amostra e tal, né, para tentar minimizar isso daqui, porque é muito dado que a gente tem conseguido, né? E tem coisas piores, assim. Eu acho que além do dado estar crescendo, a gente pode perceber que tem muitas camadas aparecendo nas redes neurais, camadas e parâmetros, né? Isso daí estou mostrando aqui como é que está a evolução, né, em número de camadas. Ele começou aqui, a ResNet, aqui é o número de camadas, né, crescendo, então tipo 8 camadas, e depois 19 camadas, 22 camadas, e aí a ResNet 152 camadas, aí, maravilha. E assim foi, né, só foi crescendo essa quantidade de camadas e parâmetros, e aí foi ficando cada vez mais deep, né.
E a gente vê que fica difícil se a gente não paralelizar esse tipo de coisa. E aí, logo de cara, a gente já vê que existem duas formas de paralelismo, né? Pensando em redes neurais, em Deep Learning, no geral. Redes neurais, no geral, Deep Learning. Existe paralelismo de modelos e paralelismo de dados, né? Quando você faz um paralelismo de modelo, você claramente consegue ver que tem uma relação de dependência aqui, né? Por quê? É exatamente aquilo que eu falei. Você tem as camadas tendo que processar alguma coisa para passar para as próximas camadas. Então, eu tenho uma máquina aqui, né? Essa máquina processa isso daqui, ou GPU, enfim, processa isso daqui, e daí tem que passar para outras camadas, com ser outras GPUs que vão processar, e aí o resultado disso vai ter que passar. Então, tem sempre um cara esperando, né? Isso é bem ruim. E tem outra forma que é de dado, paralelizar dado. Você consegue pegar o seu dado e distribuir entre várias redes neurais completas em várias GPUs, em várias máquinas, né? Nesse caso aqui, GPU, CPU, tanto faz. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais nesses paralelismos, que eu acho que são a parte mais importante, né? Pensar principalmente e agora, eu esqueci de falar isso, né? Como é que a gente vê o erro, né, dentro do data paralelismo, né? Cada rede neural ali está calculando o seu erro, né? Aqui você estava pensando o quê? Pensando que você precisava do peso calculado antes, precisava do erro sendo jogado para cima para a gente poder processar a próxima camada, né? E aqui, como é que a gente compartilha, né, esse erro? Como é que a gente fala que está indo bem ou mal no final? Como é que junta tudo, né? Tá. E aí, vamos pensar nessa parte de paralelismo em dados, né? Como é que a gente vai juntar tudo aí, né? Como é que a gente vê esse erro? Né? A maioria dos frameworks, mais conhecidos, né, o PyTorch, o TensorFlow, enfim, eles já implementam essa parte de data paralelismo de forma mais suave para a gente. Mas no final das contas, o que eles fazem? Né? Vocês têm as mesmas redes neurais sendo processadas em várias GPUs aqui, né? E computando vários gradientes aqui, né, diferentes. Esses gradientes, eles são sincronizados com um cara chamado parameter server, né, que é um cara que roda lá na tua CPUzinha, lá, qualquer lugar. Assim, na verdade, eu vi pelo PyTorch, ele mantém na sua própria CPUzinha lá um parameter server, né? E aí o que eles fazem é sincronizar esses caras aqui, e aí ele tem um valor real de gradiente para retornar, enfim, ele consegue sincronizar essas coisas através desse servidor central, beleza? E aí a gente não tem mais esse problema com paralelismo de dados. Assim, as coisas, obviamente, aqui não estão sendo computadas conforme são normalmente, né? Você não está usando exatamente aquele erro, você não está pegando aquele gradiente certinho, né? Você está fazendo uma aproximação aqui e mandando. Né? Isso daí só foi feito graças aos métodos estocásticos que a gente tem, por exemplo, falando aí do gradiente descendente, já tem agora coisas melhores para o mini-batch e tal, enfim. Mas se não fosse por esses gradientes estocásticos, né, a gente não conseguiria fazer isso, né? Se você pensar no gradiente normal, ele vai normalzão. O estocástico, você pode distribuir aqueles dados e cada um processa um ponto e ele já sabe mais ou menos onde é que foi. Pô, então foi por aqui, foi por ali, foi por aqui. Aí, né, ele vai encontrando até que ele chega no mínimo lá, né? No final dos contos, vale a pena para você conseguir paralelizar as coisas. Beleza? Então, mas aí vem aquela pergunta, né? Tipo, eu tô falando aqui pra caramba sobre paralelismo, deep learning, só para deixar rápido então, né? Qual é a graça disso aí? Deixar rápido, legal pra caramba. Não, então, não necessariamente só isso, né? Se você for pensar, por exemplo, os ensembles, tipo, que são meio que são modelos que pensam, na verdade, em redundância de modelos, né? Então, se você for pensar, sei lá, num Randall Forest, na verdade, são várias árvorezinhas ali que estão predizendo alguma coisa e tem meio que uma votação no final para predizer o certo, né? E qual é a importância dessa redundância? É que você pode botar, inclusive, vários modelos, né? Pode ser
vários modelos diferentes aqui para tentar fazer uma classificação. E aí cada modelo dá uma predição diferente. E aí você vai por exemplo, sei lá, pelo modelo que mais... pelo valor que mais acertou aqui, né? E isso é importante porque acaba que você tem mais confiança naquilo ali, né? Ou tem confiança de estar errando muito bem, ou você tem a confiança de estar acertando muito bem, né? E aí vale você tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também é a parte de federated learning, né? Pensar em paralelismo para segurança, né, dos dados, segurança do que você está processando, né? Então, como é que funciona isso? É bem parecido com a parte de paralelismo de dados que a gente tinha falado antes, mas vamos pensar assim no caso do hospital, né? Por exemplo, coronavírus lá. Eu não quero compartilhar as informações todas sobre os meus pacientes, não tem como compartilhar esses dados de jeito nenhum. E aí tem que ser processado tudo o quê? No hospital aqui, né? Então tem vários modelos locais no hospital, né? E aí esses modelos locais, eles usam os dados daquele hospital para se fazer o treino, né? E aí esses modelos locais, eles sincronizam com um servidor federado, né, através de segurança, né, e tem uma certa segurança aqui. E ao participar desse servidor federado, ao compartilhar o modelo com os pesos, né, enfim, do modelo com esse servidor federado, ele sincroniza com todos os outros e pega meio que e junta aquilo e faz meio que uma média ali e fala, não, os pesos atualizados são esses, e aí devolve para eles os pesos atualizados, eles tentam novamente, né, treinar com aqueles pesos atualizados e ver se vai ser melhor ou pior do que o que estava antes. Né? E o legal também é que você pode fazer o inverso, né? Você pode fazer machine learning para paralelismo. Né? Então, isso daí foi um paper que eu peguei, deixei aqui o link, a ideia é você tentar predizer qual é a melhor forma de você paralelizar, né? Então, você tem lá os seus dados, aí ele usou isso daí no Spark. Né? Aí você, como é que eu paraliso esses dados que eu tenho aqui da melhor forma possível, né? E ele usa o modelo para poder prever a melhor forma de paralelizar aquilo, né? Você fazer quantos executores vai usar, enfim, como é que você vai fazer aquele paralelismo da melhor forma possível. É um campo bem bacana de estudo. E aí, quais são os maiores desafios na área? Eu trouxe aqui meio que os desafios como uma fase final, né? Então, para pensar em resiliência em dados, tem uma conferência, inclusive, que provavelmente vai mudar de data, lá em Kyoto, né, que basicamente é sobre isso, sobre resiliência e modelos. Né? Como é que eu garanto que aquele meu modelo... Tem vários pontos aí, né? O modelo pode ser atacado, né? Pode ter ataque de segurança no modelo. E aí, ou então como é que eu faço aquele modelo ser resiliente em relação a dados errados que estejam entrando para o treinamento, enfim, como é que eu faço para detectar esse tipo de coisa, né? E outro desafio que eu vejo aqui é modelos gigantes, né, cada vez maiores, né? Então, tipo, existe um modelo aí que foi lançado, que é GPT-2, que ele tem vários tamanhos aí, né, para quem gosta, pode escolher o tamanho. E basicamente o extra large dele é o que vai performar melhor, que eles dizem, né? E só que assim, ele tem 1.6 bilhões de parâmetros. Então assim, otimizar 1.6 bilhões de parâmetros é muito, muito custoso, né? E você precisa de um poder de processamento absurdo. Como é que eu faço para rodar isso daqui? Como é que eu faço para isso daqui ser viável, já que ele é bom? Né? Eu acho que é outro grande desafio que tem aí. Bem, obrigado, gente. Eu acho que só isso. Perguntas. Tentei reduzir um pouco a apresentação, espero que tenha ficado bom. Boa, galera, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder responder as últimas perguntas nos próximos 10 minutos e aí a gente finaliza porque já estouramos o tempo, né? Vou deixar vocês já desmutados, Diogo e Sandor, para poderem responder.
O Diogo já está desmutado. Boa. Então, primeira pergunta, como o iFood está usando a sua base de dados para tentar modelar o espraiamento do Covid ou a dinâmica da população frente à nova realidade da quarentena? Essa já foi, já. Ah, já foi? Ah, boa, é verdade, é claro que você falou que não sabia responder. Sobre perfil científico, você sente que o mercado tem espaço para cientistas de outras áreas que estudam por conta ou o caminho de TI está ainda mais curto? Eu acho que o caminho mais curto é via engenharia, via o pessoal da computação. Eu acho que o caminho mais curto, mas é bem interessante ver o pessoal de outras áreas que começa a estudar um pouco mais de engenharia, mais de programação no final das contas, e pelo que eu tenho visto, essa galera costuma ter muito sucesso. Dá bastante trabalho, mas tem bastante sucesso. Eu sou biofísico, né? Então acho que dá sim, gente. Se eu conseguir, vocês conseguem, tranquilo. Fiz biofísica, então assim, eu acho que obviamente não é tão simples, né, quanto você ter um background já em computação ou então estatística, mas eu acho que é viável, assim, principalmente de exatas, eu acho que é um caminho muito mais fácil, você já vem da parte de exatas ou biológicas pelo menos, mas é viável sim, tem que estudar um pouco mais só. Próxima... Eu falo para todo mundo que eu sou economista, eu aprendi a programar nas ruas, então tem que dar para aprender a programar. Próxima pergunta para o Diogo. Quando vale ligar uma GPU para usar em Machine Learning? Tem alguma indicação, volume, modelos? Tá, então, se você quiser usar os modelos do estado da arte, que chamam aí, né? Todos eles devem precisar de GPU no final das contas. Você vai gastar uma fortuna. A maioria das vezes, assim, eu posso dizer que 99% das vezes que eu tive que resolver algum problema em alguma empresa, eu não precisei, inclusive, usar Deep Learning. Tá, eu acho que assim, quando você for pensar em Deep Learning, pelo menos assim, eu estou dando meu ponto de vista, né? Não sei se o Sandra depois pode contribuir de alguma forma, mas quando você for pensar em Deep Learning, eu acho que assim, você já deve ter tentado outras coisas um pouco mais simples, um pouco menos custosas, de repente. Eu acredito bastante no aprendizado, no nosso aprendizado, né? Meio que contínuo, né? Assim, você bota alguma coisa mais simples e depois você vai aumentando. E, no geral, as coisas mais simples funcionam bem. E assim, eu acho que só vai precisar de GPU quando você tiver modelos muito grandes, porque eu acredito que assim, eu nunca pensei em algum problema que eu tivesse tipo uma quantidade imensa de dados para que eu fosse obrigado a treinar com a quantidade imensa de dados, né? Será que eu não posso fazer um undersampling daqueles dados e pegar, sei lá, realmente preciso usar aquilo tudo, né? E aí existem várias técnicas de undersampling que clusteriza as paradas, enfim, de repente você não precisa daquilo tudo. Mas eu acredito que só quando você tiver modelos muito grandes mesmo, né, com muitas camadas, ou então tiver que treinar com muitos dados, aí você acaba usando GPU para isso. No geral, acho que não compensa, assim. Sinceramente, não compensa. Inclusive, se você pegar modelos pré-treinados, grandes, assim, e colocar eles para fazerem só a predição, né, usando o CPU, eles são mais lentos, mas o custo-benefício de você botar uma CPU maior lá para ele ficar mais rápido vale mais do que você botar GPU atualmente, pelo que eu tenho visto. Beleza. Acho que é isso. Qual a acurácia média dos modelos que são colocados em produção no iFood? Boa pergunta. Varia bastante de modelo para modelo. Tem algumas regras, tem uma regra bem simples que a gente vive, que é melhor que a decisão que está sendo tomada, se pode botar para rodar. É melhor jogar uma moeda? Então pode pôr para rodar, a gente vai iterando. Não precisa se preocupar muito com isso. Em alguns casos específicos, você precisa de vou chamar de precisão, tal que justifique a utilização do modelo. Então, abaixo da treinada da precisão é melhor nem usar, mas por isso que eu falei, varia bastante.
Mas, no geral, sendo melhor do que o humano que está tomando a decisão, já vale, já. Beleza. Após quanto tempo de um modelo ganhando do controle seria razoável transformar o modelo na nova referência? Depende. Para muitas das perguntas, a resposta é depende. Eu, sinceramente, não tenho muita paciência. Eu acho que se o modelo está ganhando, ele tem que, por pouco tempo, sei lá, alguns poucos dias, se a diferença for significativa, já vale a pena virar. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é automatizar isso, né? Então, criar um sistema que vai decidindo qual é o modelo que tem que subir, e a gente só trabalha no teste, né? Mas também depende da sua confiança, que é o quão significativo é a diferença, quanto dado você tem. Boa. Diogo quer comentar? Ou não? Então vamos para a próxima. Os clientes são receptivos a falhas nas soluções ou isso varia de acordo com o porte da empresa frente à AI? Pelo menos no iFood são. Acho que faz parte do DNA do iFood essa tomada de risco. Então, uma empresa que toma risco, uma empresa que está disposta a tomar esse risco, a errar, a dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. É bem... Para nós é bem tranquilo. Acho que eu não lembro se tiver nenhuma situação em que alguém foi, por exemplo, reprimido porque teve alguma falha. Acho que o problema está em como a gente reage a falha. Você tem um problema, ficou lá, e aí estava achando que estava ok e não estava, não é tão legal. Agora, se você está monitorando isso, deu bug, consertou, às vezes deu bug, a gente nem sabe o que aconteceu e voltou ao normal, beleza, não tem problema não, a gente erra, faz parte do processo. Boa. Eita. Eita, que tá atrapalhando aqui. Como foi a progressão no iFood para a empresa ficar cada vez mais data-driven? Sinto que na minha empresa poucos cenários ainda focam em data. A gente teve um patrocínio muito grande do management da empresa. Então, a diretoria comprou muito essa ideia. E ela marretou isso. Então, teve uma situação, teve uma ajuda muito grande de cima para baixo, né, que não dá para falar, não ajudou bastante. E teve uma outra, que a gente chama de empurrar, né? A gente empurrou de baixo para cima, que foi, vamos pegar aquilo que tem de mais fácil, né, de mais tranquilo, mato alto, cortar o mato alto primeiro, né, e aí progredir. Sumiu a pergunta, mas tudo bem. A gente sempre que a gente está sentado numa empresa, a gente acha que ela é data-driven o suficiente. Né? O iFood está caminhando, está ficando cada vez melhor. Os clientes são receptivos a falhas nas soluções ou isso varia de acordo com o porte da empresa frente à AI? Essa aí que eu já respondi já. Já? Tá. Beleza. Qual você acha que é o caminho do lado de negócios e do lado de cientistas para que se consiga construir grandes projetos? Eu acho que tem bastante a ver com aquilo que eu falei. É um processo iterativo. Você tem que ir aos poucos conquistando isso. Você nunca vai sentar e vai tocar o maior projeto do mundo de uma vez só. Né? Você vai ter que... É uma maratona. Né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, você vai ter que correr essa maratona junto com o negócio. Um vai ter que convencer o outro, um vai ter que aprender com o outro para vocês caminharem juntos. E aí, quando você olhar para trás, você construir um projeto grande. Mas ele nunca é grande desde o começo. Ele nunca nasce grande. Diogo, o recurso de vetorização do NumPy, pode ser considerado paralelismo? Não. Na verdade, o que ele faz, ele só vetoriza, né, um negócio para você. Você bota lá os números, ele cria os vetores, mas não, é que ele, na verdade, ele só está transformando o dado, né? Ele transforma a forma como o dado é reconhecido ali.
para você poder trabalhar como um vetor com ele, né? E aí sim, tendo um vetor, você pode usar ele para ser paralelizado, você pode usar vários vetores e paralelizar vários vetores, mas o recurso de vetorização não, ele só faz a vetorização mesmo. Beleza. No iFood, vocês optaram por construir plataformas de AB, ML, dados do zero ou usam ferramentas de mercado? Se sim, quais? A parte de AB, acho que ela está inteira feita in-house, né? A parte de plataforma de machine learning e dados, pensa que basicamente a plataforma, elas são várias customizações e várias amarrações de tecnologias existentes, né? Então, por exemplo, a plataforma de machine learning, ela usa bastante SageMaker, né? Então, como é que a gente faz para, teoricamente, apertar um botão na minha tela e o meu modelo cair lá dentro do SageMaker, ganhando tudo de graça, né? A mesma coisa a plataforma de dados, que usa bastante Databricks e, obviamente, Spark, né? Beleza. Já ocorreu de para algum projeto vocês precisarem apresentar um número MVP a cada 2 dias, sempre com muitas mudanças nas estratégias? Se sim, como lidaram? Acho que essa pode ser a última pergunta, gente, para não estender tanto. Pô, vocês estão conseguindo fazer um MVP a cada 2 dias, vocês estão bem pra caramba. É porque, assim, pensar no MVP já pensa no mínimo produto, então é um produto, né? O produto tem que ter teste, tem que ser um negócio bem feito ali, né? Pensar em POC, né? Eu acho que é bom você, pelo menos assim, do meu ponto de vista, é bom você testar várias POCs, fazer vários testes AB em cima dele, né? Como o Sandro até falou mesmo. Agora, é só tomar cuidado com um MVP aí, né? Tipo, porque se é um produto, ele já deveria ir para produção bem ali, né? Boa. A gente tem um conceito dentro do iFood lá que a gente chama de jet ski, onde a ideia é quase essa, mas a gente não lida muito bem com isso, não. É o que o Diogo falou. É complicado montar um produto de ponta a ponta, né? Então a gente precisa de uma certa estabilidade para poder trabalhar. Boa. Gente... coitado, mas ele não vai saber como lidar, né? Coitado, ele vai... Bicho, como lidar é tentar direcionar esse povo aí, que eu acho que estão apostando demais aí em coisa já pronta, né? Tentar testar mais, né? Como o Sandro até pontuou bem aí nos testes AB e tal. Né? Se você conseguir montar uma plataforma, né? Porque se todas as plataformas forem perfeitas e você sabe a pergunta que você tem para responder, teoricamente você treina o modelo na tua máquina, aperta um botão e ele é deployado. Os testes de graça, o monitoramento de graça. Não sou coisa ninguém que está nesse nível ainda, então... Boa. Gente, obrigada a todo mundo que ficou até agora. Amanhã a gente vai mandar a gravação do Meetup editado, sem haters horríveis. Desculpa a confusão, mas acho que no final tudo deu certo. A gente vai mandar a pesquisa de feedback para vocês também, junto com o link da gravação. E obrigada mais uma vez. Valeu todo mundo. Até a próxima. Valeu, gente.